também nos bastidores da política. Em meio à crise envolvendo o nome do Flávio Bolsonaro, aliados bolsonaristas tentaram mudar o foco das redes sociais e entraram em campanha pela convocação do Neymar. Uma coisa parecida com o que a gente viu, por exemplo, com o caso IP, que é uma coisa de vigilância sanitária e foi parar na política, o Neymar também teve essa relação toda. Até a separação entre a Virgínia Fonseca e o Vini Júnior também foi aí para a política. Acabou tendo esse impacto no desempenho digital do pré-candidato do PL. Quem vai explicar essa coisa toda é a nossa colunista, a Milena Teixeira, que está aqui já com a gente. Milena Teixeira, muito bom dia, é um prazer te ter aqui. Hoje com fofoca, bastidor da política, que também é uma fofoquinha, né? Parece uma coisa um pouco mais séria, mas às vezes não. Exato. Tudo fofoca, né? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a nossa audiência. Pois é, a política também é pop, tá vendo? Olha aí. A gente teve, Natália, eu trouxe na coluna uma nota bem curiosa ontem, porque a gente viu que na semana passada tem toda uma crise envolvendo o pré-candidato à presidência da República e senador Flávio Bolsonaro. O que aconteceu, né? Ele está no centro de uma crise depois que áudios dele foram divulgados pelo portal Intercept Brasil, e nessas gravações o Flávio Bolsonaro pede dinheiro ao Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro. Beleza, né? Isso aconteceu na quarta-feira passada e aí repercutiu bastante na quinta-feira, né? Repercutiu ali nas redes, assunto mais comentado nas redes sociais, nos próprios monitoramentos internos das pesquisas, das campanhas do Flávio Bolsonaro, nas pré-campanhas aí também do presidente Lula. Todo mundo detectou que o debate estava na política e que Flávio Bolsonaro, na verdade, o conjunto das palavras Flávio Master dominava então aí as redes sociais. Só que na sexta-feira a gente viu que teve o caso anúncio da separação da influenciadora Virgínia Fonseca e do jogador Vinícius Júnior. Então isso, Natália, meio que deu uma quebra, segundo integrantes da campanha do presidente Lula, no que vinha, né, no debate sobre o Flávio Bolsonaro. Existia, então, um tema que estava focado a atenção dos internautas, dos leitores para a política, mas isso é quebrado com o anúncio da separação da Virgínia e do Vini Júnior. De forma prática, acabou que a separação da Virgínia e do Vini Júnior ajudou Flávio Bolsonaro, porque meio que ofuscou um pouco, né? Deixou em segundo plano a questão da crise dele envolvendo aí o Banco Master. Então, essa foi a conclusão que integrantes da campanha do presidente Lula tiveram a partir de monitoramentos internos, porque eles fazem monitoramento o tempo todo de redes sociais para saber o que está se falando do presidente Lula e também dos concorrentes do atual chefe do Palácio do Planalto. Então, acabou que, no final das contas, né, essa questão do Flávio Bolsonaro, da Virgínia, ajudou aí o Flávio Bolsonaro a ofuscar um pouco essa crise. Uhum. Em outro lado, também, em outra frente, esses integrantes da pré-campanha também observaram uma coisa, né? Apesar da crise, de tudo, a base do Flávio Bolsonaro continuou organizada ali. Não se mexeu. O que mais se mexeu foi a área do que eles chamam de zona cinza, que é justamente o eleitor que o presidente Lula e o Flávio Bolsonaro disputam, o eleitor indeciso, que não sabem quem vai votar ainda. Então, nesse eleitor, nessa zona cinza, o que a pré-campanha do presidente Lula monitorou é que Flávio deve perder pelo menos 5 pontos. A gente precisa aguardar os próximos dias, mas já temos aí o primeiro resultado com o Atlas de hoje mostrando uma baixa realmente para o senador Flávio Bolsonaro após a divulgação desses áudios, Natália. Ô Milena, e do último recorte, a gente ficou aqui um tempão conversando com o André Schauder analisando ali os dados que a Atlas Intel trouxe. E a última tela que a gente analisou foi justamente essa coluna do meio, quando comparado ali os cenários de segundo turno, do presidente Lula com Flávio Bolsonaro, presidente Lula com Jair Bolsonaro, o índice de indecisos diminui bastante. Os indecisos aumentam com Lula Romeu Zema, Lula Ronaldo Caiado e Lula Renan Santos.
E principalmente chega ali, aumenta muito com o Renan Santos. Mas em relação ao Flávio Bolsonaro, por exemplo, o índice de indecisos ali, ou independentes, essa gente que está ali ainda definindo para qual lado vai, inclusive pode ir para o branco, para o nulo, né? Ou às vezes nem ir votar, é ali acho que de 9% agora, com o presidente Lula tendo uma boa performance, principalmente a partir desses áudios divulgados. A situação piorou bastante para o Flávio no primeiro turno, vale a gente reforçar aqui, para caso alguém esteja chegando agora, seja muito bem-vindo, bom dia, mas a situação do Flávio caiu bem, ele perdeu 5,4 pontos percentuais na Atlas Intel no cenário de primeiro turno, o que é mais do que o Romeu Zema tem de intenção de voto. O Romeu Zema tem 5,2%, ele inclusive aparece abaixo do Renan Santos, o Renan Santos é quem está em terceiro ali no primeiro cenário ali de primeiro turno, mas acho que a comparação é importante para entender que um pré-candidato com um nome aí que está crescendo, poderia ter sido até o vice do Flávio, mas já se deslocou do Flávio por causa dos áudios, ele tem 5,2% de intenção de votos, que é menor do que o Flávio caiu com os áudios divulgados. A situação foi bastante ruim. O que você também está trazendo é que pode ser boa para o presidente Lula nesse meio aí, nesses eleitores que estão ainda decidindo os votos ou até mesmo se vão votar. Que é o eleitor, Natália, da chamada zona cinza, o eleitor que está ali, né, que está indeciso, que não sabe se vai de Flávio, se vai de Lula. E é esse eleitor que estava vendo, Natália, tem uma questão. Esse eleitor, ele enxergava o Flávio como um copo vazio, né? Estava colocando ali coisas, né, no Flávio Bolsonaro. Bom, ele é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pô, mas ele tem um discurso mais moderado, vamos incluir aqui. Só que agora, né, segundo aí integrantes da campanha, o Flávio passa a ser completamente associado ao antigo governo do seu pai, né, a gestão de Jair Bolsonaro, entre esses indecisos que não queriam votar no Jair Bolsonaro, e também associado a essa questão aí de ter pedido de um completo envolvimento com o Banco Master, até mesmo pelas palavras que ele usa, né, de chamar o Porcaro. Depois ele veio a público dizer, não, eu sou carioca, esse é o meu jeito de falar, mas a gente vê que ele falou ali, meu irmão, enfim, essa aproximação, né, com o Porcaro, num período em que o Porcaro já estava prestes a ser preso, que a bomba já teria estourado, todo mundo meio que já sabia quem que o Porcaro era, né? O que ele estava metido, mais ou menos. Então, assim, a gente vai ter muita água para rolar até outubro. Pesquisa hoje está pontuando e não está, né, positiva para o Flávio Bolsonaro, está melhor para o presidente Lula, mas até outubro tem muita água para rolar, gente. Muita coisa pode acontecer. A política é muito dinâmica e a gente também pode ter espaço aí para outros nomes crescendo, como o próprio Renan Santos, né, que é alguém que cresce muito entre os jovens. Renan Santos cresce muito entre os jovens, assim. Eu lembro, a penúltima pesquisa que eu vi, ele cresceu 15 pontos entre os jovens. O presidente Lula tinha caído em 5 pontos. Então, é bastante coisa. Então, vamos aguardar aí para ver porque, né, os próximos capítulos. Mas, com certeza, é um levantamento que já mostra aí que a questão dos áudios prejudicou muito a campanha do senador Flávio Bolsonaro. Vamos aguardar. Vamos aguardar. E, inclusive, da própria Copa, né? Como que vai ser, se Brasil ganha o Hexa, se não ganha, isso tudo modifica, né? Todo o comportamento do presidente que está ali, né, com a máquina pública e também pode sair na foto com a seleção brasileira, vencedora do Hexa, finalmente ali na rampa, né, do Palácio do Planalto. A gente, ainda bem, é o país que mais viu isso acontecer, né, de presidente ou do líder ali com a seleção na foto bonitona no Palácio do Planalto. Então isso também pode modificar, e até mesmo esses jogadores muito importantes, o próprio Neymar já fez posts em outras épocas, né, mais próximo da família Bolsonaro, mais próximo da direita, enfim, isso também pode modificar o cenário e, inclusive, sair a Copa da frente do eleitor, né, que nesse momento, é claro, está pensando muito mais em Copa do Mundo do que na eleição, ele ainda não está 100% engajado, né. Exatamente. Inclusive ontem, no meio de todo esse turbilhão, dessa crise envolvendo o Flávio Bolsonaro, os bolsonaristas foram para as redes sociais para fazer uma campanha para pedir a convocação do Neymar. Né? Então, meio que uma tentativa de ofuscar, né, de abafar. A gente sabe, estratégia, né,
de comunicação foram pedir a convocação do Neymar. Bom, o Neymar acabou convocado. A gente viu ontem, inclusive noticiamos em primeira mão no portal Metrópolis essa Exato. notícia, né? Na coluna Grande Angular. Mas é isso, Natália. Tudo pode mexer com os ânimos agora, né? Essa questão da Copa mesmo, política, até outubro tem muita coisa para acontecer. Agora, eu, Natália, queria aproveitar aqui também, que eu tô aqui para vender meu peixe, de uma nota que eu dei hoje, que eu não tinha passado pela produção ontem, mas que é muito legal, se vocês quiserem ler, gente. Tem uma nota hoje